peguei e fui para uma outra igreja, a Igreja do Evangelho Livre, né? Daí cheguei ali, aí a pastora disse, afinal, o que o senhor assim, quer fazer aqui na igreja? Que cargo o senhor quer ocupar aqui? A gente tem várias áreas aqui, você pode estar ocupando alguma área aqui. Eu disse, não, o meu único objetivo é estar aqui e contagiar o povo com o amor, né? As coisas de Deus, não quero cargo nenhum. Eu disse, eu prefiro ficar assim como eu estou, tranquilo, né? Vim aqui com a minha família, eu quero vir aqui com a minha família, com meu filho, e a gente tá tranquilo. E daí, tá, a gente tava lá, daí a gente, né, fazia alguma coisa na igreja, sempre assim, tinha, ela dava uma oportunidade, outra, né? E, e aí, sempre quando ela dava oportunidade, eu, que nem quando aí ela ia encurtando as minhas oportunidades. Quando ela deu a oportunidade para fazer a oferta, eu disse assim, ó, irmãos, você está contribuindo aqui, você não está ofertando para Deus. Eu disse para o povo. Eu disse, você está ofertando para manter o aluguel desse lugar, manter a água, manter a luz, manter as despesas pagas, o ar-condicionado, a cadeira que você está sentado. Tudo isso aí tem custos. E eu disse, então você está dando para manter esse lugar. Então, você, por amor a estar se reunindo aqui com o povo, você dá essa contribuição. Eu disse, cara, aí a pastora pegou e nunca mais me botou para fazer. Ela disse, não, é para Deus, que a gente está fazendo para Deus, tal, tal. Então, sempre dentro da igreja, a pessoa começa a ter divergência quando a pessoa explica a real para o povo, né? E eu sempre gostava de ir botar a real. Ela botou eu para fazer, até contei já, né? Botou para fazer a ceia, né? Era domingo de manhã a ceia. A igreja cheia, né? Daí eu peguei o pão, eu disse... Aí eu fiz umas leituras lá, fiz aquela leitura de lá que Jesus, né, pegou o pão, né, e partiu e disse, esse é o meu corpo que será entregue por vós. Eu li todas essas passagens ali, né? Aí depois eu peguei, eu mostrei o pão para o povo e disse, vocês estão vendo esse pão? Eu disse, esse pão nunca foi e nunca será o corpo de Cristo. Falei para o povo. Se ele nunca foi o corpo de Cristo e nunca será. Vocês é que são o corpo de Cristo. Eu disse, nós é que somos o corpo de Cristo. Porque o Espírito de Cristo habita em nós. Ele não habita nesse pão. Eu disse, esse pão é uma coisa inanimada. É simplesmente um ritual que estamos fazendo aqui. Um ritual sem valor algum diante do Pai. O único valor que tem aqui é vocês. Está reunido. E aí eu peguei o cálice lá de suco e disse, vocês pensam que isso aqui é o sangue de Cristo, que vai entrar em vocês? Eu disse, não, o sangue de Cristo já foi derramado por vós uma vez por toda, e não há necessidade mais de você ter participação do sangue dele, porque você já é o sangue de Cristo. Comecei a falar e falei muito, fui tomar assim, por uma sabedoria divina ali naquela hora, que eu falei tanta coisa, e a igreja foi tomada por uma manifestação divina de Deus ali, que não teve aquele assim, que não chorou, sabe? Foi uma glória. Só que dali em diante, pronto, a pastora já ficou recusa comigo. Ela já ficou recusa porque, poxa, o cara diz que o pão, que eles digam que é o sacramento lá né, o corpo de Cristo, o cara diz que não é nada do corpo de Cristo, diz que é só um ritual. Então, quer dizer, isso tudo ferve na cabeça da pessoa, né, que tem a religiosidade no coração, né? Então, dali em diante, eu comecei mas ela não perdeu a amizade comigo, nada, ela começou, a gente até fez alguns, né, ato fúnebre, né, de algumas pessoas que morreram, até fui morreu a sogra dela também, a gente foi lá, fez, né, e aí, só que assim, a gente fez culto aqui também, ela veio mais outra pessoa aqui, né, aqui eu expliquei sobre o Espírito Santo, que nós não devemos de buscar o Espírito Santo, porque se tu busca alguém, se tu está buscando o Espírito Santo, é alguém que não está em ti, então. E aquele que não tem o Espírito de Cristo, tal não é meu. Então, se tu estás buscando, tu estás testificando que tu não és dele. E aí eu explicando, né, isso aí, né, então,
todas essas coisas assim a gente explicava, né? Aí, só que aí veio a pandemia, e aí eu me empenhei mais em estar né, trazendo alguns conhecimentos, aí onde que eu abri o canal, né? E procurei mais estar trazendo, né, alguma instrução pelo YouTube, né? E não fui mais, né? Na igreja, chegou, encerrou. Mas, assim, ó, eu nunca tive, assim dizer assim, divergência de ser maltratado ou qualquer coisa dentro da igreja. Sempre fui tratado muito bem, a minha esposa também. A gente, toda a vida, fomos tratados, meu Deus do céu, até mais do que nós merecíamos. Nós não merecíamos um tratamento tão especial, assim, que tinha vezes que a gente se sentia até meio constrangido, do jeito que eles tratavam a gente, né, de tão especializado, assim, então, né, aquele tratamento tão bacana, né, com nós. Mas só que, assim, eu sempre digo, eu não consigo engolir, sabe, aquela doutrina. Então, a igreja sempre, para mim, foi uma coisa maravilhosa. Só que a doutrina da igreja aqui não fecha, né? Então, eu creio que, né, Deus vai estar fazendo uma obra aí. E eu não descarto ainda de voltar para reunir com os irmãos, assim, em igreja. Eu não descarto isso. Só que eu digo assim, que Deus, né, vai trabalhando na mente das pessoas, porque, assim, eu não consigo aturar tanta ignorância sendo passado nessa teologia que foi forjada na mente dos líderes, né? Então, mas eu vejo que está mudando bastante, né? E eu acho que nós estamos entrando numa nova fase aí, né, de entendimento, né? E porque as pessoas foram a vida toda, né, ensinado assim, né? Foram ensinados desse jeito. Também não tira a razão, né? De ele ser firme ali, né, naquele ensinamento. Né? Eles defendem com unha e dente, né? Cada um tem o seu porquê, né, irmão Paulo? Então, eu achei interessante a sua história, porque era bem parecida com a nossa também, né, criança? Eu Verdade, acho que as pessoas viveram isso mesmo. sim. E, e assim, irmão Paulo, quando o senhor começou a falar lá, pastora, tudo bem, levou na boa, tal. Esse ministério é ministério novo? Só tinha igreja local aí, ou era uma igreja que tem bastante lugar? Não, essa igreja ela é antiga, a igreja do Evangelho Livre, tem até jogador de futebol, tudo que faz parte do Evangelho Livre. Ela Ah, é é? grande, ela é quase igual àquela Renascer, essa do Ah, Evangelho. entendi. É grande, é uma igreja grande. Aqui eu não conheço a igreja do Evangelho Livre aqui. Aqui não tem. Aqui em Não tem, Bauru né? não tem. Eu Pô, não uma conheço, igreja. não. Então, eu vim do Santuário da Família, né? Depois fui para o Mevan. O Mevan é uma igreja também bem assim, o pastor Luiz Hermínio, né, que é o fundador, né, a sede fica em Itajaí aqui. É uma igreja também assim que tem só nos encontros de pastores, né, que ele faz todo mês, se reunia cerca de 2.900, 3.000 pastores se reunia no encontro de pastores ali. Obviamente que não era tudo da igreja dele, né? Que vinha pastor de outras igrejas também participar, né? Aham. Mas todo mês tem essa reunião de pastores ali que se reunia em torno de 2.000 e pouco a 3.000 pastores na igreja. Lá no Ministério Grande, né? São todos grandes, né? Daí eu saí desse Mevan por causa da distância, né? Que a gente se mudou aqui para Massaranduba, né? Daí, como tinha em Blumenau e Itajaí, daí ficou meio longe. Aí a gente começou a procurar algum lugar aqui perto de casa, né? Daí eu fui em algumas ali, mas, meu, a besteira era grande demais, né? Não aturei, né? Daí, com esse pastor ali, ele era da Assembleia. E aí ele abriu a igreja... Poxa, como é que é o nome dele? Pô, agora esqueci o nome da igreja, mas é uma igrejinha pequena que ele mesmo abriu, sabe? E aí ele era pastor, né? Também da Assembleia, né? De Deus, e ele saiu e abriu essa Abriu o igreja. ministério dele, né? O Faz ministério pouco dele. tempo, irmão Paulo, o senhor mora aí? Aqui eu moro 8 anos. Ah, é? Achei que fazia bastante tempo. Não, em Massaranduba, só 8 anos. 8 anos. O senhor veio da onde? O Mas senhor bem, morava onde antes? ah, Onde o senhor morava antes? Blumenau. Blumenau? Agora eu estou, como diz, eu estou a distância de 20 metros de Blumenau. No outro lado da rua aqui é Blumenau, né? Eu estou na divisa, né? Mas aí
Só que para ir lá naquela igreja que a gente tinha, dá uns 30 quilômetros, né? Daí ficou meio longe, né? A gente procurou aqui no centro de Massaranduba, dá 5 quilômetros, né? Aí eu procurei, eu pensei, não custa a gente arrumar uma comunidade aqui perto, né? Mas antes da gente começar ali, eu tinha uma congregação aqui, né? Que eu até abri ali, estava dando assistência ali com a família, né? E aí começou a reunir um pessoal ali também, né? Mas aí depois eu uni esse pessoal lá com a igreja lá também, né? Mas assim, eu sempre fui uma pessoa que eu gostei de estar junto com gente, né? Eu também. Gostei do lado, misturar com pessoas. Então, nunca gostei de ficar assim. O nosso propósito, na verdade, de comprar o sítio aqui, foi justamente para fazer um local de eventos para reunir o povo. E, de fato, no começo estava acontecendo isso, né? Eu até estava fazendo uma piscina aqui. A piscina que eu estava fazendo aqui no sítio é de 80 metros quadrados. Ela dava 8 de largura por 10 de comprimento, a piscina. Fiz tudo, até foi feito o batismo ali, tudo, né? Só não completei ela, porque daí comecei a ver muita blá, 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 muito aproveitamento, o pessoal, assim, quando começou a se reunir aqui, eu comecei a ver a verdadeira face, sabe? Quando eu decidi fazer, eu comecei a ver a face da religiosidade nas pessoas, né? As pessoas realmente, elas têm o objetivo da igreja não é justamente ter algo família. O objetivo é lucratividade, né? É lucro. É lucro. Em todas as igrejas, toda igreja que eu vi, que eu passei por muitas, todas elas é obter lucro. Todas. Nenhuma tem um foco assim, dizer assim, eu quero criar uma comunidade, para o povo se reunir, o povo ter né? Não, se tiver para reunir, tem que saber o quanto que eu vou lucrar nesse evento que vai ser aqui. Então isso daí, para mim, começou a dar, tipo, umas repulsas, sabe? Do tipo de ação dessas pessoas, né? Então, é assim, essa é a nossa história. Nós decidimos desfazer, né, de 2 imóveis grandes que a gente tinha lá em Blumenau, perto de shopping, tudo, né? Justamente para criar um local, a gente procurou um sítio que desse, né, que não tivesse morro, que não tivesse nada, que pudesse entrar ônibus, tudo, né? Que tivesse espaço, que tivesse, né? Que aqui a gente tem um salão ali, tem tudo aqui, né? Então, a gente procurou tudo isso para que agregasse todo esse... Mas só que, infelizmente, né, o povo precisa mudar muito a mentalidade do povo, né, para ter que é complicado. Não digo que a gente seja perfeito também, né? Eu sei que tem não somos, nós não, acho que não tem ainda o perfeito, né, Paulo? Só que o problema é que a indução dos líderes é muito forte. Ela é muito forte na mente das pessoas. É muito forte. Seria tão bom se as pessoas fossem ensinadas, né, rapaz? Mas é falta de pregar, viu, irmão? É falta da gente falar mesmo isso aí. Agora que está surgindo, está aparecendo alguns, né? Teve um ali que, né, ligou para mim, aí, pastor Paulo, como é que tá? Tudo bem? Ó, uma Raquel. Daí eu disse, Boa noite, Raquel. Tudo bem. Aí eu convidei, eu disse, vamos se reunir uma hora, né? Vamos, vamos. Aí ele disse, irmão, vamos se reunir aí uma hora. Eu tô querendo também. Então, é assim, eu acredito que... Ele é pastor? Hã? Ele é pastor? Ele é pastor também, pastor. Tipo, ouvindo. O povo está abrindo a mente. Porque o que acontece? Nós não tínhamos oportunidade de falar muitas verdades do que nós temos hoje para falar nos grupos de WhatsApp, né? no Skype, canal, no YouTube. Nós temos oportunidade, nós não temos restrição e nós não estamos visando lucro, não estamos visando nada, né? A gente está visando esclarecer a real para as pessoas, né? Uma coisa assim que eu sempre até teve
o irmão Bruno, né, falou: ô, irmão Paulo, por que o irmão não abre uma igreja aí, tal, né, que o irmão podia estar abrindo? Eu disse: não, eu tenho muita coisa que está mudando na minha mente ainda, né? Tem coisas que eu estava falando há um ano passado, hoje eu já não teria coragem de falar. Hoje eu já não concordo com algumas coisas que eu falei há um ano atrás. Mas isso Então, é o crescimento, né, irmão Paulo? Sendo um crescimento muito grande, um despertar muito grande na nossa mentalidade, que não é momento de a gente, né, é momento da gente aprender. Então, eu estou aprendendo muita coisa sobre a vida, né, a nossa vida, o comportamento das pessoas, isso tudo é muito bom. É isso aí, Maraca. Então, não adianta eu pegar e abrir e fundar um outro ministério, uma pessoa que começa a falar outra coisa, começa a ter outro tipo de religiosidade também. Não, eu não achei muito viável isso, né? Seria mais pode ser que ainda não é tempo, né? Pode ser que chegue o tempo de você começar aí também. Porque eu acho interessante, irmão, sabe? Eu fico assim, pensando assim, como que a gente poderia estar passando essa maturidade, essa ideia para os nossos irmãos. Eu fico, assim, angustiado de ver as pessoas sofrendo, irmão. Porque a gente passou lá, a gente sabe como que é a igreja. E a gente tenta falar e parece que é bastante limitado a nossa fala também. Parece que eu vejo assim que a gente tem uma dificuldade. E as pessoas elas só estão seguindo esse caminho religioso por falta de alguém falar para elas: olha, preste atenção, olha o que está escrito aqui, olha como que funciona isso aqui. E a partir do momento que elas enxergarem isso, sabe, que for aberto para elas isso, elas também vão se libertar. É assim, Arlindo. A gente vê, eu vejo assim, ó, as pessoas não concordam com a prática daquela igreja, ele vai e abre outra igreja. Exato. Então, eu quero fazer isso. Porque eu não concordo com a prática da... eu vou mostrar que eu sou diferente. Não é esse o objetivo. Talvez a gente ensinando hoje, a gente aprende e talvez aquilo que a gente passa pode mudar a teologia que hoje é ensinada e a gente poder se reunir junto com eles. Não a gente fazer outro Exato. ter outro tipo de outra pessoa competindo com eles também. Então eu não vejo muita inteligência nisso. Eu vejo assim que é mais inteligente a gente está aqui dando um tempo ao tempo, porque o tempo é o melhor remédio, né? O melhor professor, coisa, né? Então eu vejo isso. Eu não quero abrir uma coisa aqui e começar a falar aqui, ser um adversário. Não, eu quero ser irmão de todo mundo, né? Que seja, né? Que a gente possa se reunir né? Enfim. Exato. Uma ideia, né? Um pensamento voltado para... Exatamente. Esse foi o meu pensamento desde o princípio, irmão. Porque quando a gente começou a falar da graça, o pessoal da própria igreja dizia: não, a gente vai ter que parar com isso aqui, porque não vai bater, não vai dar certo. Eu falo: não, enquanto os irmãos aceitarem a gente aqui, eu fico. Entendeu? Se vocês quiserem sair, vocês saem. Eu fiquei até o último momento que o pastor não aceitou mais, entendeu? Aí ele já queria que a gente falasse diferente, aí falou: pastor, agora não dá mais. Mas enquanto eu vi a oportunidade de estar reunido com os irmãos ali, eu queria estar ali com os irmãos. Eu não saí, não. Eu fiquei até o último instante. Porque eu penso justamente assim, irmão Paulo, não, a gente não está aqui para dividir. Nós não somos melhores que eles não são piores que nós, então são melhores também que nós também. Então eu penso assim, exatamente o que o senhor falou. Se der para a gente ir lá e ajudar e somar com eles, isso seria maravilha, irmão. Não afastar deles, achar que eles são diferentes da gente. Eu nunca olhei para esse lado. Eu sempre vi que uma oportunidade que eu tive, eles ainda não tiveram, e que essa oportunidade nunca me fez melhor do que ninguém. Eu não sou melhor do que ninguém porque eu entendi assim, mas eu gostaria que eles entendessem também e vivessem isso que a gente está vivendo, que não fosse mais escravo, né, de uma religião, viver com medo, irmão, isso é terrível, você viver com medo de perder a salvação,
de no final da vida você chegar lá e nada dá certo mais. E olha, isso aí era terrível. Eu lembro disso aí tudo. Eu lembro de tudo isso aí que eu passava, como que eu era preocupado. Nossa, será que a minha filha vai para o inferno? A minha filha não veio na igreja hoje. Era assim que eu vivia, entendeu? Poxa, minha filha, ela tá ficando mais velha, 12 anos, 13 anos, tá mudando a cabeça dela, tá difícil segurá-la na igreja, porque agora ela tem outras coisas para fazer, ela já quer se reunir com o pessoal da classe dela, e eu ficava preocupado, será que a minha filha vai para o inferno? Era uma prisão, né? Uma prisão. Chegava no final do mês, trabalhava, eu com a minha esposa, chegava no final do mês e agora não tenho dinheiro do dízimo, vou ter que tirar de tal conta para a gente dar o dízimo. Olha, irmão, você sabe como que é isso aí, era sofrido, hein? Sofrido, terrível. Aí minha esposa, ela saía do serviço, apertava as coisas aqui em casa, falei, meu Deus do céu, como que vai ser, né, e tal. E quando ela voltava, ela ficava revoltada, falava, eu não vou dar o dízimo, eu vou pagar a conta. Aí o pessoal da igreja começava a falar, nossa, a mulher do pastor não deu dízimo, olha só, entendeu? Era, né, uma criança tá dando risada lá, mas era terrível isso, né, criança? Era. Que amarração, gente. Vamos lá pegar um pouco d'água, tá? Se explica aí, vou lá pegar um pouco d'água, tô com sede. E as ameaças, né, Arlindo? As ameaças que a pessoa recebe sempre, né? Ah, se tu não der o... vai vir o devorador, vai fazer isso na tua vida, vai fazer aquilo, vai, né? Tu vai gastar lá na farmácia. Aí a pessoa já assim começa com medo que vai ficar doente. Aí se der uma dorzinha de barriga, o cara já pensa, é porque eu não dei o dízimo, né? É verdade. Aquela angústia, aquela agonia, né? E isso tudo daí, na verdade, traz mais constrangimento, né? A pessoa, ela fica constrangida, né? Em vez de se reunir lá para se alegrar, veja, a pessoa vem com um problema. A maior parte das pessoas que vem se reunir com os irmãos, ela vem porque, né, tem alguma... Né, talvez está querendo né, preencher algum vazio dentro dela, alguma coisa, alguma tristeza. Às vezes aquela mulher que o marido foi embora, ou, né, teve algum problema ali, né, com a família, ou qualquer, até problema financeiro, né? É. Aí chega lá na igreja, o que ela quer? Ela quer ser abraçada, né? Quer ser tratada com carinho, e a pessoa lá começa a ameaçar, dizer que vai gastar lá na farmácia, que vai para o inferno, que vai isso aqui. Pô, não devia de ser isso, né? Essa teologia aí, essa teologia do medo, da ameaça, né? Eu acho assim que os líderes religiosos deviam de parar, pensar um pouco nisso, né? Parar com isso. Isso daí ele não está fazendo um bem, está fazendo um mal para essas pessoas, né? Com essas era muito sofrimento. Quando a gente é dizimista, fiel, e você não consegue dar o dízimo, nossa, você fica doente. Quando eu não conseguia dar o dízimo o tanto certo, eu chorava, eu falava para Deus, reclamava, né? Mas assim, e depois, quando você consegue dar o dízimo certo, que você vê que as coisas vão fluindo na tua vida, você já, como se fala, você já julga melhor que o outro, porque você está fazendo o que a igreja está falando, entendeu? E aí o povo fica com medo, porque não pode dar o dízimo, tira da boca, deixa os filhos sem comer as coisas, como eu já passei muitas vezes por isso, mas, e aí vai tocando. E é só medo, é medo, é medo. É assim que eles ficam aprisionando o povo. E o duro, irmã Creuza, que nós falávamos tanto disso que nós acreditávamos realmente que era assim. Com certeza, com certeza. Era uma coisa que estava ali entranhada mesmo, era uma crença mesmo isso aí. A gente acabava acreditando, poxa vida, olha, se eu tivesse dado o dízimo certinho, não teria furado o pneu do meu carro, olha. É que é? Não, era terrível isso aí, irmãos. Isso aí é uma prisão terrível mesmo. Tudo a gente atribuía ao diabo, né? Tudo era o diabo, né? Como que pode isso, irmão? Que sofrimento. A gente fiava muito nessa passagem aí do Isaías, né? 3:10, né? Do dízimo, né? Isaías não, do Malaquias. Malaquias.
Eu vejo ali, Arlindo, irmão Arlindo, eu peguei, estava essa irmã aqui em casa, né? Daí eu falei para ela, né? Eu disse assim, ó, né? Disse assim para ela, eu disse assim, as igrejas, ela disse, né? O irmão está congregando aonde, tá? Aí eu peguei, eu disse assim, ó, minha querida, hoje eu falo com os irmãos pelo Skype, pelo YouTube, né? Falo pelo WhatsApp e eu tenho assim, a gente tem uma comunhão com esses irmãos, né? Só que eu não concordo com a teologia que hoje é passada dentro das igrejas. Eu falei para ela. Eu disse um exemplo. A igreja, eu falei para ela, né? Eu disse, a igreja, ela não está fazendo o papel que ela devia fazer. O governo isentou a igreja de imposto. Eu estou falando o que eu falei para ela. O governo isentou a igreja de pagar o imposto, para que a igreja suprisse a necessidade daquelas pessoas. A arrecadação da igreja fosse para pagar o aluguel daquela pessoa que não tinha uma casa para morar, fosse para levar alimentação para aquela mãe que tem criança, tem tudo, não consegue dar o sustento do filho. A igreja, o papel da igreja era para fazer isso, não com fins lucrativos, mas hoje o que está acontecendo? Os líderes religiosos estão com o seu carrão, né, um salário alto que recebe da igreja, e a pessoa que está pagando aluguel, a igreja nunca vai lá pagar o aluguel dela, nunca vai lá pagar a água, nunca vai lá pagar a luz. Raramente aparece um abençoado lá e paga a luz uma vez para aquela irmã que foi, mas espera até cortar a luz para depois ir lá falar, oferecer um pouco para pagar. Então, essa falta que a teologia colocou na cabeça da liderança, que faz com que eu não frequente mais esse lugar. Eu disse, quando eles começar a fazer aquilo que é o certo, eu disse, aí eu vou para lá. Mas quanto os líderes não mudar, para que eu vou para um lugar que eu não concordo com o que eles falam, o que eles fazem? Eu disse, então eles estão fazendo algo errado. Eles estão retirando, eles não estão devolvendo para o governo, então que pelo menos pagasse imposto. Aí, sim, é uma empresa que sonega imposto para o governo e sonega a assistência que é para dar para o próximo. Eu disse, então não dá para engolir isso. Ela disse, é verdade, irmão. O irmão tem toda a razão. É verdade. E isso é uma verdade. Isso é uma verdade. Isso realmente é um absurdo. Eu disse, claro, os pastores estão aí com mansões, com um casarão ganhando salário de 10, 15, 20, 30 mil reais por mês. Eu disse, o pastor, ele é voluntário. Não tem esse negócio de cobrar nada. O pastor é voluntário. Se ele está ali dentro naquela comunidade, ele é voluntário. A igreja é para sem fins lucrativos. A igreja é uma ONG. Isso é a mesma coisa como uma ONG. No momento que tu não estás pagando imposto para o governo, é ONG. E se é ONG, tu não pode ter fim lucrativo. Mas, infelizmente, os pastores estão ficando podres de rico e, contra isso, mesmo continua na mesma miséria. Então, daí ela ficou bem, ela disse, é verdade, irmão, olha, o irmão tem razão. Eu disse, então eu prefiro continuar conversando com os irmãos, né? Eu continuo esse amor em Cristo, né, com os irmãos, e assim. Mas o que o irmão Paulo está falando aí é uma verdade desse negócio, desse dízimo. Só que engraçado, e se você não consegue ser dizimista fiel, os líderes lá ainda querem envergonhar a gente, né, irmão Paulo? Eu digo assim, a igreja ela precisa, é como eu, quando eu fazia a parte da oferta, eu falava, precisa para pagar o local, precisa para né, bancar o luxo ali daquele local, né, o café, né, que as igrejas aqui, geralmente, a gente faz um café, né, se é de manhã, a gente faz um cafézão antes, né, de iniciar o culto, né, não sei por aí, né, mas para cá tem esse costume. E dias de ceia, né? Geralmente a gente é feito carne, churrasco, é feito, né? Reúne todo mundo, aí tem bastante, cada um leva um pouco, né? Aqui a gente tem esse costume aí, um leva refrigerante, leva uma coisa, leva outra, leva carne.
aí tem o assador lá, né? É o dia de ceia, né? E aí depois tem aquele ato ali, né? Esse ritual ali, né? Que é o pouquinho de suco ali e o pão, né? Mas tem o comes e bebe. Então, isso tem, né? Que nem essa parte aí não tem muito, não tem gasto. Isso aí, os irmãos que reúnem, cada um leva um pouco, né? Mas a parte de água, luz, tudo isso aí tem gasto. Uma igreja pequenininha aí já chega aluguel. gasto, né? Ela tem gasto. Agora, não pode ser incluso no gasto. A irmã Raquel levantou a mão. Não pode ser incluso no gasto o salário de pastor. O pastor ali, naquela igrejinha que eu ia ali, durante uns 4 meses, ele não pregou uma vez. Quem pregava sempre era eu, e eu não ganhava nada. Ele, às vezes, queria, eu dizia, não quero nada. E, entendeu? Aí o outro irmão lá que fazia parte do louvor, ele só ficava lá com a pançona lá, sentado. Para! Recebia um salário ali, era incluso na despesa ali, um salário de quase 5 mil reais para ele, numa igrejinha pequena, mais 1.000 e poucos reais no aluguel da casa, que ele não tinha casa. Cara, vivia toda a vida, mesmo quando, né, tinha que fazer uma feijoada, arrecadar dinheiro, que não dava para pagar a despesa, mas era colocada a despesa do salário dele. Só que eu não concordo com isso. Aí diga, com quem o pastor vai viver? Vai viver com trabalho, porque eu toda a vida eu trabalhei, nunca precisei pegar dinheiro de ninguém, embora que tinha alguns que davam, né, por livre, espontânea vontade, mas só que nunca precisei, né, dizer assim, eu quero um salário, coisa assim. Isso não existe. Isso nunca concordei com isso, né? Isso aí é errado. A gente, até que quando a gente ia nas reuniões em Jaú, que era obrigado a ir, né, Arlindo? Nas reuniões do campo, a gente era obrigado a ir. Quem que bancava gasolina e pedágio? Era eu e o Arlindo, eu e o Arlindo, eu e o Arlindo. Não tirava um centavo da igreja. Entendeu? Agora, se os pastores não querem trabalhar, isso é viver da fé. Fé do quê, filho? Fé dos outros. Porque da fé deles mesmo não é, não. Viver da fé dos outros mesmo. Raquel levantou a mão. Deixa a Raquel falar um pouco. Fala, linda. Olá, gente. Boa noite, irmã. Não, eu até me lembrei, eu estou ouvindo vocês aí falando, e eu me lembrei que até eu não tinha nada contra a pessoa da figura que se titulou a pastor. Ele, como pessoa, ele, a esposa dele, eram ótimas pessoas, né? Só que a partir da parte espiritual, depois vai abrindo a mente, o entendimento que a gente vai conhecendo, que a gente vai vendo as coisas erradas, aí que não dá mais, não tem como. Mas eu me lembro que ele sempre tinha comunicação com a gente, comigo, com meu marido, né? Então, eu me lembro que ele falava para a gente que o dízimo, ele também tirava 10% do salário dele. Então, assim, eu acredito que alguns, talvez os maiores, eles até têm um entendimento, e estão abusando, usando da fé das pessoas. Mas eu acredito que tem alguns que pregam achando que estão seguindo a cartilha certa. Verdade, irmã. Ele dizia para nós que ele tirava 10%, ele tinha o salário dele ali, né, na denominação, mas era tirado 10% do salário dele também. Então, não era só os fiéis, ele também pagava o dízimo. Então, aí tudo isso a gente ficava em mente, né? Só que aí a gente ouvia e via o quê? Como um casal de idosos, de velhinho, muito queridos, e eles chegavam no culto, a gente abraçava ela, e ele sempre vinha cumprimentar o meu marido. Então, a gente sempre escutava aqueles buchichos, né, dentro da chamada igreja, e tinha como
tinha pessoas que deixavam de pagar sua luz, a sua água, por causa do compromisso de pagar o dízimo, né? Então, como eu ia até a casa à noite, depois do culto, a gente se encontrava na casa da assistente, secretária, digamos assim, da mulher do pastor, da missionária, e a gente se reunia e subia um monte. A gente ia para o monte, já foi muito para o monte. Então, eu cheguei na casa dela e eu vi um pau, não tem aquelas escoras que eles usam para segurar a laje. Quando tu põe as lajes de tijolo, aí tu põe aquelas escoras para segurar, para depois tu pôr o concreto, né? Para não descer. A casa dela estava sendo segurada por uma escora daquela, que é de uma escória de pau de... Eu não sei qual é o tipo de madeira. Eucalipto? Isso, obrigada, irmão Paulo. Então, isso me chamou a atenção, e eu prestava atenção nessas coisas, mesmo sendo burrinha, ignorante, eu prestava atenção nas coisas que via e ouvia. E aí depois a gente ia um monte, ela sempre dizia, eu sei que Deus vai me abençoar, eu sei que Ele vai me abençoar, que eu vou conseguir uma casa nova, ela dizia, né? Então, eu não concordava com aquilo ali. Eu achava, assim, no meu tempo, no tempo que frequentava, eu chegava em casa e comentava com meu marido. Eu achava que o dízimo era para a gente ajudar aqueles que tinham demais, que tinham, quer dizer, um pouquinho a mais, ajudar os que tinham menos, né? Para, assim, ó, é como a gente via ali no Evangelho, a igualdade entre os irmãos, né? Aí que adianta eu ter tudo e ver ali, ver a necessidade do meu irmão? Claro, hoje a gente vê que não é assim, a gente vê em tudo, é na família, é vizinhança, é qualquer pessoa. Você possa ajudar, você tem que estender a mão. Mas quando a gente estava dentro da denominação, a gente via muito isso. Então, aí até aqueles que nem tinha para eles, tinha que tirar o dízimo para entregar. Aí eu ficava pensando, meu Deus, mas está lá com a casa escorada, né? Por que então que no lugar da gente dar o dízimo para a igreja, a gente não dá para o irmão para ajudar a arrumar a casa dele? Tudo isso vinha na minha mente. É, dureza, né? Isso, aí é onde que eu ficava com aquelas dúvidas, foi aonde que eu busquei a ler, busquei mesmo a ler a Bíblia, me aprofundei a ler, ali ouvi opiniões também de outras pessoas, e fui a fundo, e fui conhecendo, talvez a sede, a fome pela verdade. Eu acredito que o Espírito Santo nos ajuda, sim, a conhecer, a se libertar da mentira, e foi desse jeito. Que situação, né? Aham. E a minha vida, assim, ó, começou a melhorar quando eu parei de dizimar. Que transformação, né? Oi, irmã. Irmã, olha, um sarro. Quando eu era dizimista, ai, era um aperto, como diz o irmão Lindo, todo mês aquele dinheiro contadinho ali, somadinho ali, pegava o caderno e a caneta ali, tinha que esticar daqui, esticar dali. Depois... Eu duro que o dízimo era a primícia, né? Eu recebia o pagamento, a primeira coisa que eu fazia, agradecia a Deus pelo pagamento, e já tirava o dízimo, já enfiava no envelope, enfiava no meio da minha Bíblia, e o resto que se virasse, o resto que se corra atrás. Era exatamente isso. Infelizmente. A pessoa, ela fazendo isso, ela não perde nada. Não perde nada. Porque aquele 10% que tu tira, mesmo que te faça falta, às vezes, para dar o leite para tua criança, às vezes, para comprar ou pagar a luz, mas não te faz falta. Não faz. Realmente não faz falta para a pessoa. Ele não faz falta. Só que o que acontece? Eu não concordo é que seja manipulado.
a pessoa a dar isso e considerar que se a pessoa não fizer isso, vai vir o demônio, vai devorar as coisas que a pessoa tem. Eu não concordo que seja passado na mente das pessoas que a pessoa vai perder, né, de ser salva, ela vai para o inferno porque não deu aquela quantia de dinheiro lá. Então, eu concordo que a pessoa dê até 10, 15, 20%, se a pessoa for rico lá, querer dar 10 mil reais todo mês lá na igreja, que dê. Mas que eu não concordo é com o jeito que é dividido, é compartilhado esse dinheiro. Esse dinheiro fica no bolso de quem não precisa, de quem não merece, porque o líder religioso ele tem que ser voluntário. Ele não pode embolsar esse dinheiro como se fosse dele. Ele está roubando todo o santo culto, ele rouba o dinheiro das pessoas. E ele achou tão gostoso esse roubo que ele induz as pessoas cada vez a dar mais, porque o roubo está sendo bom. E ele se intitula homem de Deus com isso. E não, isso não é atitude de homem de Deus. A atitude de homem de Deus é aquele voluntário, aquele que vai e ele não visa salário, ele não visa nada. Ele diga, não, eu não quero nada e não tem nada. Eu quero é bancar esse local, bancar isso daqui, e se tiver condições, né, de a gente abrir um local melhor, beleza. Mas se não tiver, a gente fica bancando e a gente vai compartilhar esse dinheiro com quem precisa. Muitas pessoas iam ser, eu particularmente, ia ser muito mais voluntário na igreja se eu visse o que está na direção fazendo isso. Se aquele que está na direção fizesse isso, ele fosse voluntário, e ele compartilhava o que entra, dividia, ele fosse um cidadão honesto, né, colocando na posição de homem de Deus, um cara honesto, um cara íntegro, aquele dinheiro assim, ele dizer, não, isso não é meu, isso é para ajudar as pessoas que estão necessitadas. Cara, ninguém ia fechar a mão. Todo mundo ia querer dar, porque ele sabia que estava dando para aquela pessoa, ele sabia que aquela pessoa lá já ia ser alcançada. Né? Toda aquela comunidade, as pessoas que estão ali, estão sendo tudo alcançadas. Então, a igreja vai ser um local de refúgio para pessoas que, né, às vezes, não têm dinheiro para pagar a luz. Cara, eles têm ódio se aparecer um pobre lá na igreja. Eles querem que pareça rico. Quando aparece rico, eles botam cadeira do cara. Mas quando aparece pobre, eles têm raiva. Então, por quê? Agora, a igreja do amor, a igreja de Cristo, a igreja que tem o coração voltado para as coisas de Deus, ele ia ficar feliz quando aparecia uma pessoa necessitada. Porque ele pensava, eu tenho alguém para estar fazendo, né? Então, como eu sempre passo, quando tu visita um necessitado, tu está visitando Jesus. Mas é a onda de acordo, né? Porque a bênção, ela vem quando tu faz algo pelo teu próximo. Mas não, ele sempre se coloca numa posição de superioridade e eu posso fazer. Não. Então, é isso. Então, é essa posição das igrejas. Quando eles não mudar, eu sinto no meu coração a vontade de reunir com esse povo. Vontade. Mas essa teologia tem que mudar. Quando eles não mudar, não sair essas pessoas, por isso que às vezes a gente fala, né, que eles parecem cães gulosos. Por que parece cães gulosos? Eu sei que muitos pastores se sentem ofendidos, né? Eu tenho muitos pastores amigos, eles se sentem ofendidos se a pessoa fala isso. Porque o cão, tu dá comida, ele quer tudo para ele. E ele se vir um outro cachorro querer comer, ele ataca. E ele come tanto, que ele chega até a vomitar depois. Que ele não consegue comer tanto, mas ele não deixa o outro comer. Então, é assim que é a mesma coisa, esses líderes, eles querem mais, e são uma fonte inevitável de ganância. Então, isso não é insuportável, né? É uma coisa insuportável. Né? Então, mas eu tenho outro lado também, né, irmão Paulo? Porque a gente, por exemplo, quando você é uma igreja que responde a uma maior, que responde a uma outra maior, então você aqui fica limitado. Então, tem comunidades ali que a pessoa gostaria de fazer pela comunidade. Eu vejo que era o nosso caso aqui, né? A gente aqui em Bauru, eu era o pastor aqui da cidade de Bauru, mas eu respondia para o meu líder, que era do campo, e o líder do campo respondia para o regional, que era o líder da região, e o regional respondia para a sede. E o que acontecia? O dinheiro entrava aqui em Bauru, na cidade de Bauru, a gente tinha que pagar as nossas contas aqui, prestar conta, o que sobrava mandava para eles, para que lá na frente, lá na sede nacional, o pastor presidente tivesse um salário de 20 mil reais, entendeu?
Aí que tá. E aqui a gente ficava limitado. Se quisesse fazer qualquer coisa para ajudar alguém, você não podia. Tinha que contar com o irmão. Aí você tinha que largar, fazer coisa errada que a igreja não queria que você fizesse. Levantar uma oferta fora daquilo que era a registrada, entendeu? Aquela que seria a oferta alçada. Porque se você registrasse, você tinha que pagar o dízimo dela. E a pessoa que não se submeter a essas regras, ele é substituído. É Tirado substituído. para outro lugar dele, rapidamente. Então, sempre é escolhido aquele que é manipulador mesmo. Se o cara não for manipulador, ele é tirado e é botado o outro já no lugar dele. Então, tem que mudar essa teologia, né? É isso que tem que mudar, né? Mudar o entendimento dessas pessoas, que ali ninguém é melhor que ninguém, né? Tanto é que quando o irmão Arlindo era nosso pastor lá, ele ficou 20 e poucos anos lá e nunca recebeu 1 centavo de salário, irmão Paulo. Muito pelo contrário, ele dava o que ele não tinha, ele punha do bolso dele para suprir a necessidade da igreja, porque era muita coisa e poucos fiéis para dizimar, entendeu? Então, ele tinha que se desdobrar para poder ajudar a fechar o caixa da igreja. E ele nunca recebeu 1 centavo. E pergunta se alguém de lá falou para ele, você precisa receber um salário, irmão. Nunca, nunca, nunca. Só falava, venha mais para nós. Assim, eu entendo quando a igreja ela tem um foco, né, de crescimento, né, que não há necessidade, né, de estar comprando, adquirindo outras coisas, mas não que o dinheiro seja considerado como despesa da igreja o salário do líder. Não, ele até pode ter uma ajuda de custo. Até pode dizer assim, por exemplo, bancar o que é do pastor. Então, a despesa da alimentação dele seja bancada pela igreja. Eu até concordaria com isso. Que aí o pastor está ali na igreja, né? Ele tem que ter uma dedicação, porque lidar com pessoa não é fácil. Eu sei, eu lidei com pessoa é complicado. Tem muitas pessoas que vão lá, desabafam tudo em cima de ti, tu tens que lidar com aquele ali, né? Então, tem muita... E aí, eu concordo que ele tenha, pelo menos, a alimentação bancada pela igreja. Então, que ele possa ir lá no mercado fazer a compra, né, dele, né, do mês, que a igreja pague. Mas não pagar um salário. Eu, quando eu estava fazendo a teologia, o que eles falavam lá? Um mínimo. E, de fato, quase todos que fizeram junto comigo, quase todos eles hoje estão recebendo 20 mil reais por mês. Eles, o mínimo era 10 mil reais por mês, na época era o salário. Então, de 10 mil para cima. O salário mínimo do pastor era 10 mil reais, nessa igreja que eu fiz. E o que acontece? Então, todos que estavam fazendo ali foram designados a uma cidade. Então, todos foram designados a uma cidade. Eu fui para ir para Gaspar. Só que eu já não estava concordando com a doutrina. E aí começou já a dar o impasse. O tesoureiro que fazia a avaliação, né? E aí ele avaliou, já começou a dar. Daí foi um outro no meu lugar, esse que foi lá no meu lugar, ele está recebendo hoje ainda, o salário dele é de 20 mil reais. Entendeu? Então, o que acontece? Tu não pode considerar na despesa daquela instituição, considerar o salário do pastor. Não pode considerar. Tem que considerar, então, a despesa alimentar do pastor e da família. Aí eu acho digno. Né? Digno é o trabalhador, né, que tem o seu salário, o seu alimento, né? E o salário aconteceu agora há 100 e poucos anos, que foi falado do salário, né? Antes era digno o trabalhador do seu alimento, né? Então, todo trabalho, se ele trabalha, faz a obra de Deus, que ele tenha o alimento, que ele tenha o sustento, que ele não passe fome, que ele não, né? Já pensou? A pessoa está pregando o evangelho e não tem o seu próprio sustento. Então, que ele tenha o alimento dele. Agora, fora disso é roubo. Está roubando das pessoas. Ele pode roubar um biquinho. Hoje tem tanto, né? O pastor, se ele se julga tão inteligente,
Por que não arruma um biquinho, um jeito de ganhar, né? Na internet, vendendo, comprando, vendendo. Meu filho, com 15 anos aqui, compra e vende coisa pela internet. Ele comprou moto, comprou bicicleta elétrica, comprou isso, comprou aquilo. Ele compra tudo. Compra roupa de marca, tudo. Nós não damos um centavo para ele. Tudo, nem, poxa, ele, um menino de 15 anos faz isso. Por que um pastor que se julga líder do povo não pode fazer alguma coisa para, né, para comprar suas roupas? Não. Ele quer gozar mesmo da vida, comprar camisa aqui da Duda Linda de 300, 400 reais numa camisa, terno aí de 4, 5 mil. O cara quer andar com um carro blindado, quer comprar helicóptero. Esses caras são nóia. Nem vou falar, porque a gente não é para... né? Mas é isso aí, é só se o povo começar a conscientizar sobre isso, eles vão ver que, né, a gente não está errado. Quando a gente causa repulsa, né? Causa ânsia, em mim causa ânsia de ver isso. Sabe? Por isso que aí dizer que é, né? Então é difícil isso. Né? Verdade. A religião, ela é um local para o povo se ter intimidade, né? Ter intimidade com o Criador. Não é um local para se discutir dinheiro, para discutir política. É um local para ter uma intimidade, casa de oração. Jesus mostrou isso quando estava fazendo comércio lá. Ele disse, a minha casa é casa de oração, não é casa de comércio, casa de polvis de ladrões, não é casa de política, não é casa de mistura disso aí. É um local para o povo ir lá ter uma intimidade com Deus. Ter uma intimidade com Deus, uma intimidade com os irmãos, com o mundo espiritual. Não é um local para ficar batendo isso aí, guerreando, ou dizendo a minha é melhor do que a tua. Não, Deus é um só, existe um só Deus, não existe o Deus da igreja tal, o Deus da igreja, né? Então, que as pessoas raciocinam isso. Eu queria falar um pouquinho, né, sobre Obadias. A rainha Jezabel estava matando todos os profetas, todo mundo. O que Obadias fez? Ele pegou e escondeu ali, né, um grande número ali de profetas, num buraco lá, e ele mesmo se empenhou em estar alimentando aqueles profetas. Ele se empenhou de tirar todo o salário dele, né, e comprar em alimento e levar lá e sustentar para que aqueles profetas não morressem de fome. Mas o que acontece? Quando Obadias morre, fica uma dívida gigantesca. Fica uma grande dívida para Obadias. O Obadias não tinha como pagar aquela dívida, ele tinha, né, ele tinha morrido, a mulher não tinha como pagar. O que aconteceu? Os credores vieram e tomaram os 2 filhos daquela mulher. E aí aquela mulher se viu num desespero, né? Disse, meu Deus, meu senhor, aí chegou Eliseu ali, né? E aí ela reclamou para Eliseu e disse, só meus 2 filhos estão sendo levados como escravos por causa da dívida que Obadias adquiriu. E tu sabe por que ele adquiriu essa dívida? Então, a dívida que Obadias adquiriu era uma dívida honesta, uma dívida de fazer o bem para o próximo. E isso foi a dívida de Obadias. Aí, o que o Eliseu disse? O que tu tem na tua casa? Ela disse, só tem um pouquinho de azeite. Aí ele disse, então pede para os teus filhos e vai, corre na vizinhança e começa a ajudar a juntar vasos, não pouco. Tudo que tu encontrar de vasos por aí, que alguém te empresta, traz para dentro da tua casa e depois começa a pôr azeite sobre esses vasos. E ela fez, conforme o profeta tinha falado. E o que aconteceu? Ela começou a derramar azeite dentro. Um encheu, dá mais outro vaso. Encheu o outro, dá mais outro. O azeite era caríssimo na época. E era uma moeda de troca. O azeite era que nem, né? Era um processo muito, né? Era muito valioso, né? Como até hoje ainda é valioso, né? Mas naquela era muito mais, né? E quando chegou num ponto, ela disse, traz-me mais vasilha. Aí Zera, não tem mais. Acabou. Aí o azeite cessou ali. Então, o Eliseu disse, vá, vende tudo, vende, né? Vende, paga o débito que tu tens e viva com o resto. E deu uma grande quantia. Então, eu digo, quando tu faz por uma boa causa, os pastores estão me ouvindo, né? Talvez o irmão Alindo vai postar isso daí, né? Quando tu faz por uma boa causa, nunca vai te faltar. Sempre vai multiplicar. Deus vai multiplicar o azeite.
Porque o Obadias, ele fez por uma boa causa. Ele nunca visou salário. Ele fez pelo bem do próximo. Então, faça pelo bem do próximo, que não vai faltar, porque talvez pastores estão me ouvindo hoje, estão dizendo, e daí como que eu vou pagar a conta? Como que eu vou fazer isso? Faça que Deus, ele nunca deixa desamparado um sequer que faz aquilo que é justo. Entendeu? É isso que é a parte, está em 2 Reis 4 ali, né? Essa história aí. Então, é raciocinar e ver que Deus continua sendo o mesmo Deus. Toda a vida ele é o mesmo, ele nunca muda. Ele sempre continua sendo Deus. É isso? Amém. Muito bom, irmãos. Bom demais. A conversa fluiu bastante hoje. Gostoso, hein? Glória a Maravilha. Deus. Quer falar mais alguma coisa, Creuza ou irmã Raquel? Aqui, a respeito do que o irmão Paulo falou aí, que é quando a gente faz o bem, Deus nunca deixa faltar. Realmente, porque antes de Deus colocar o homem e a fome na terra, Deus colocou o alimento. Então, Deus, nosso Deus, é o Deus que supre tudo. Só que a ganância do povo, a ganância do homem é que está se destruindo ele mutuamente. Por que a gente vê muitas fomes hoje em dia? Porque um tem demais e o outro não tem. E o que tem demais não sabe doar. Ele só sabe reter para ele. Que muitos até jogam fora, mas não tem coragem de ajudar um irmão. Ou seja, ele só visa o lucro para eles. E aonde está o amor aí? Não existe, né? O amor real, o amor verdadeiro, o amor doador, não existe. Por isso que a palavra do Senhor fala que, com o tempo, o amor de muitos esfriariam, e a gente já está vendo isso, né? Até nas próprias igrejas, quem tem mais ali, ó, tem mordomia. Quem dá mais, leva mais. Quem não tem nada, não leva nada. São bajulados por quê? Porque ali eles só visam o lucro, não visa o amor ao próximo. Não são bons samaritanos, são lobos em pele de cordeiro, querendo tragar cada dia mais as ovelhas, e essas pessoas sem visão espiritual, sem entendimento, elas são presas muito fácil, muito fáceis. Então, o que os nossos irmãos pregadores aí têm que pregar é a verdade, para libertar o povo. Porque quando a gente conhece a verdade nos liberta. Mas é muito difícil você pregar a verdade para que a pessoa seja liberta, a partir do momento que ela depende daquilo ali, daquele irmão, do dízimo do irmão, da fé do irmão, ela não vai pregar a verdade. Porque quando ela conhecer a verdade, ela não precisa mais de pastores nenhum, porque nós já temos o verdadeiro pastor, que é Cristo na nossa vida. É só assim colocar ali ainda sobre essa história ali de Obadias, ali aqueles homens ali estavam passando por aquela perseguição ali da Jezabel. O que acontece? As pessoas pegam, né? As pessoas, os mais críticos, né? Digam assim, mas por que Deus não livrou eles? Por que precisou Obadias livrar eles? Por que Deus não livrou eles? Por que precisou o Obadias fazer? Né? E o mesmo Deus que multiplicou o azeite lá, por que ele mesmo não fez, não tentou aqueles homens? Então, tem coisas que Deus deixa para nós fazer. Então, muitas pessoas estão sofrendo, estão passando fome, a pessoa diz, Deus que dá comida para ele. Não, Deus quer que tudo. Deus só mostrou para ti porque Deus, né, viu em ti algo para fazer e te abençoar. Deus queria te abençoar, mostrou alguém para Deus te abençoar e tu não quis a bênção de Deus. Porque toda vez que a gente estende a mão para alguém, a bênção vem para nós. Então, Deus quer te abençoar, mostrou o local da bênção para ti e tu não fez. Então, muitos líderes religiosos, Deus quer abençoar ele. Mas Deus está mostrando todo dia o local da bênção para ele e ele não vai buscar a bênção. Porque toda vez que ele ir acolher um necessitado, toda vez que ele fizer algo pelo próximo, ele está buscando a bênção. Mas não, ele quer
impor autoridade sobre as pessoas e saquear a bênção. E a bênção saqueada, ela serve só de maldição. Então, muitos líderes aí estão só buscando maldição para a sua vida. Eles estão saqueando a bênção. E a bênção não foi feita para ser saqueada. Deus te dá voluntariamente a bênção, assim como deu para essa viúva. O Obadias fez voluntariamente, se desfez daquilo até que não tinha para cobrir aquela necessidade daquele profeta. E veio a abastança. Deus não deixou desamparado a mulher dele e os filhos dele. Então, ele faleceu, obviamente, ficou a dívida, né, para a família, mas a família foi acolhida por Deus. Então, é assim, sempre a pessoa é abençoada quando faz algo pelo próximo. Mesmo que, né, Obadias não alcançou isso em vida, mas a família dele, a descendência dele foi acolhida. Então, é isso, sempre. Então, muitas pessoas observam, vejam, né, olha a dificuldade e acha que aquela dificuldade está ali existindo porque aquela pessoa foi culpada. Não, a necessidade está existindo para tu ser abençoado, para tu ir lá e sanar aquela necessidade. Então, toda vez que é colocado diante da tua vida uma necessidade, é para tu ser abençoado. Então, a visão da gente, a gente tem que perder essa visão de achar que a gente está abençoando alguém. Não, a gente está sendo abençoado por Deus quando a gente faz algo pelo nosso próximo. Então, é isso. Sempre há motivos, sempre há tempo da gente ir mudando, a gente crescendo no entendimento, entendendo essas coisas que é muito importante para a nossa vida. Isso vai tirando aquele ar de poderio em cima das pessoas. Então, é isso. Então, você, líder religioso que está nos ouvindo, através desse estudo, pensa nisso. A porta está sempre aberta para tu receber a bênção de Deus. Toda vida a porta está aberta para ser multiplicadas as coisas na tua vida. É só tu tomar a decisão. A decisão sempre é tua de receber a bênção de Deus. Amém, queridos? Um abraço a todos aí, uma excelente semana aí, né? Estamos iniciando a semana aí. Excelente semana. Um abraço, irmã Linda. Um abraço, irmã Raquel, irmã Creuza. E amém. Tem mais uma irmã aí que entrou, não? Um abraço. Só nós mesmo. Então, quero agradecer a presença do irmão Paulo, que cooperou conosco hoje aqui, trazendo as palavras aqui do ensinamento lá do Obadias, da passagem de Reis, né? Tremendamente inspiradora essa palavra, muito motivadora. Agradeço também a irmã Raquel pelas suas palavras, pelas suas colocações, irmã Creuza, de coração, muito obrigado. Irmão Roberto chegou aqui agora para o amém, né, irmão Roberto? Seja bem-vindo, irmão, a gente está terminando aqui o nosso encontro. E eu estou agradecendo aqui, então, vocês, irmãos, porque isso aqui só faz sentido se vocês estiverem aqui, senão não adianta, né, se não for para bater um papo gostoso desse, buscando harmonização de Deus para as nossas vidas e inspirando outras pessoas a viverem o que a gente está vivendo, então isso aí não faz sentido. Eu gosto muito de ouvir os irmãos, eu prefiro ouvir do que falar, entendeu? Eu prefiro ouvir do que falar, e eu aprendo muito quando os irmãos falam. Tem coisas que a gente pensa que sabe, depois você vai ouvindo, você vai vendo que não era bem aquilo que você achava que era, porque você começa a se deparar com outras ideias, com outros pensamentos, e nós somos inteligentes para poder entender o quanto a gente precisa evoluir. E eu fico feliz, irmãos, fico feliz mesmo. Quando tem um encontro desse, quando a gente bate um papo gostoso, que não tem, né, problema nas conversas, isso é gostoso demais, tá bom? Então eu agradeço as pessoas que têm participado do nosso canal, do canal Tua Graça Me Basta, do canal Entenda Isso lá com o irmão Paulo, tem também muita coisa boa, que o irmão Paulo tem postado muitos vídeos lá no canal deles, os irmãos podem ir lá visitar o canal dele, conhecer o canal dele, ouvir ali as palavras que o irmão Paulo coloca ali, os estudos que ele põe ali, conversas, não são só conversas que estão falando só de igreja, só de religião, né, irmão Paulo? O canal do irmão Paulo fala outros assuntos também, e são todos bem-vindos, irmãos, de coração. A gente está feliz com tudo que Deus tem feito para nós nos nossos dias, com a amizade que a gente tem nesses irmãos, com o amor que a gente tem por esses irmãos, e a gente vê que esse amor, ele não é só de uma via, né, é uma via dupla. A gente ama os irmãos, mas também a gente percebe esse amor dos irmãos também. Isso é gostoso demais, tá, irmãos? Eu agradeço